Fala galera, beleza? Professor Fernandes aqui. Eu gostaria de discutir com vocês mais um assunto, polias móveis dessa vez. Polias fixas já apareceram em outras aulas, mas em nenhum momento eu discuti com vocês polias móveis. Antes da gente começar, deixa um like aí no vídeo e se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então, vamos lá, polias móveis. Polia móvel é um instrumento que nos oferece uma vantagem mecânica. Nessa aula eu gostaria então de discutir com vocês qual é essa vantagem. Vocês veem aqui algumas figuras de polias, ok? Então, nós temos aqui uma circunferência, vamos encaixar uma corda aqui na polia e vamos prendê-la no teto, ok? Bom, ela serve para diminuir a força necessária para levantar um objeto. Por exemplo, essa é a vantagem que a polia móvel vai nos oferecer. Ela é um instrumento multiplicador de força, ok? Porém, lembre-se, sempre que algum instrumento nos oferecer uma vantagem mecânica, ele nos oferecerá uma desvantagem junto. Eu gostaria então de saber qual a vantagem na força, quanta força aumenta ao utilizar uma polia móvel e qual a desvantagem que a polia móvel nos traz. Vamos lá! Temos aqui o teto, eu vou prender no teto uma corda, vou passar a corda por uma polia móvel, veja, só tem a cordinha aqui, ela não está presa no teto ou não está presa numa parede, como apareceu, por exemplo, na máquina de Atwood, na máquina de Fletcher, tá? Eu prendo ela aqui num corpo que fica pendurado na polia. Veja que eu já marquei aqui a força-peso. Nessa ponta livre eu vou aplicar uma força, ok? E aí então vou puxar o sistema e nós teremos essa situação. Você percebeu que a polia ela se movimentou? Justamente por isso nós chamamos de polia móvel. Lá na máquina de Fletcher, a polia simplesmente girava, ok? Aqui ela sofre um movimento de translação. Por isso, polia móvel nessa situação e polia fixa lá na máquina de Fletcher. Então, vamos fazer a análise. Lembra que sempre a gente precisa marcar as forças que atuam no sistema. Então, primeiro, marcando as forças que atuam na polia, nós temos forças de tração em cada extremidade da polia. Veja, tem a corda aqui e a corda aqui. Então, vou marcar duas trações puxando a polia para cima e o peso do corpo ele é transmitido por esse fio também para a polia, ok? Então, o peso do corpo puxa a polia para baixo e as trações nos fios puxa a polia para cima. Além disso, nós temos que o fio está preso no teto, ele puxa o teto para baixo e, por sua vez, o teto puxa o fio para cima. Aqui nessa outra ponta seria a minha mão que está puxando a corda para cima, a corda puxa a minha mão para baixo. E com isso nós conseguimos analisar a situação. Então, vamos lá. Pergunta a ser respondida. Essa pergunta é a que mais cai. Para manter o equilíbrio do sistema, qual a força que eu preciso aplicar? Ou seja, quanto vale essa força F para eu conseguir manter esse corpo suspenso? Bom, para isso vamos analisar então a seguinte situação. No equilíbrio, a força resultante é nula. Então nós podemos analisar a polia.
as forças para cima devem ser iguais às forças para baixo. Portanto, forças que puxam a polia para cima, duas trações, forças que puxam a polia para baixo, o peso daquele corpo, ok? Ah, professor, mas não tem uma cordinha aqui? Justamente, pessoal, a tração nessa corda vai ser igual ao peso do corpo. Então vamos simplificar. Vamos imaginar que esse peso está puxando a polia para baixo. Portanto, analisando a polia, duas trações é igual ao peso do corpo que está suspenso. Analisando a situação, isolando a tração, nós podemos dizer então que a tração é metade do peso. Analisando a mão, que no caso estaria nessa outra ponta da corda, nós temos que a força para cima precisa ser igual à força para baixo. F é igual a T. E a minha pergunta era, qual deveria ser a força que eu aplico na ponta da corda para manter aquele corpo suspenso? E você viu aqui que a força F é igual à força de tração, mas a força de tração é metade do peso. Portanto, para eu manter esse corpo suspenso, eu preciso aplicar uma força igual a metade do peso. Ou seja, eu tenho uma vantagem mecânica. A força que eu aplico é metade daquela que eu precisaria aplicar para manter esse mesmo corpo suspenso sem utilizar a polia. Existem vários equipamentos nas academias onde há polias móveis e, se você tiver acesso, você pode fazer o teste. Você vai perceber que, ao utilizar uma polia móvel, você consegue levantar o dobro da massa que conseguiria sem usar o sistema de polia móvel. A pergunta que nós precisamos responder agora é a seguinte: quem suporta a outra metade do peso para que o corpo fique em equilíbrio? Não é possível, já que ele tem um peso P e eu estou aplicando só metade do peso, como é que ele pode ficar suspenso? Quem suporta essa outra metade do peso? Bom, pessoal, para a gente responder isso, nós vamos analisar agora a ponta da corda que está presa ao teto. E olhando lá na ponta do teto, nós vemos que a força para cima é a força que o teto aplica na corda, a força para baixo é a força de tração, ok? Então, a força no teto é igual à força de tração. Mas quem é a força de tração? O peso dividido por 2. Portanto, a força no teto é a outra metade do peso. Logo, eu aplico metade do peso e o teto aplica a outra metade do peso. É isso que você precisa lembrar. Ao utilizar uma polia móvel, eu devo aplicar uma força igual a metade do peso para manter o corpo suspenso em repouso ou em MRU, ok? O teto suporta a outra metade do peso. E com isso nós poderíamos pensar num sistema para aumentar ainda mais essa vantagem mecânica. Nós vamos chamar de talha exponencial, um sistema composto por várias polias móveis. Então, você pode notar aqui, eu estou instalando uma polia móvel em outra polia móvel, em outra polia móvel. Essa aqui está presa ao teto, portanto ela está fixa. Eu vou puxar essa corda aqui e essas 3 polias elas vão subir um pouquinho. Essa outra ela fica presa ao teto, portanto ela não é uma polia móvel. Você lembra que cada polia móvel divide o peso do corpo pendurado por 2. Sendo assim, se nós temos 3 polias móveis, nós podemos pensar aqui nessa primeira polia, a tração seria metade do peso. E na segunda polia, nós teríamos uma força igual a metade da tração 1. Ou seja, aqui ó, nesse fiozinho você tem a tração no fio 1 e
aqui você tem dois fios suportando a tração no fio 1, portanto, a tração no fio 2 é metade da tração no fio 1. E assim sucessivamente, a tração no fio 3 seria metade da tração no fio 2. E perceba, o fio 3 é exatamente o fio no qual o homem aplica a força. Então, se nós quisermos saber qual é a força que o homem aplica, nós vamos pegar o peso e dividimos por 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Logo, esse homem aplica uma força igual ao peso dividido por 8. Ok? Bom, instalamos 3 polias móveis, temos um sistema chamado talha exponencial e com isso nós tivemos a vantagem de dividir o peso por 8. Sendo assim, nós poderíamos generalizar, nós poderíamos usar esse sistema e instalarmos quantas polias móveis nós quiséssemos. Sendo assim, a gente poderia aplicar uma força igual ao peso do corpo pendurado dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos 3 polias móveis. Faz a continha aqui comigo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, isso é 8. Por isso, o resultado é P sobre 8 para manter esse corpo suspenso, em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Bom, pessoal, se nós quiséssemos instalar mais uma polia móvel, ficaria P por 2 a quarta, 2 a quarta é 16, então nós dividiremos o peso por 16. E nós poderíamos instalar quantas polias móveis nós quiséssemos para reduzir a força para manter esse corpo suspenso. Ok? Bom, é isso que eu gostaria de discutir com vocês, porém, é possível que apareça um detalhe a mais. A pergunta é: se o movimento for acelerado, veja que em todas as situações eu tratei o corpo suspenso em repouso ou em MRU, mas e se nós tivéssemos um movimento com aceleração diferente de zero? Simplesmente nós aplicaríamos a segunda lei de Newton. Vamos fazer um exemplo? Vamos ver como é que funciona essa situação da polia acelerada? Tá lá, galera. Corpo, vou puxar agora e ele vai ter uma aceleração, ok? Vamos supor então que essa aceleração ela é 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a força necessária? Quanto eu preciso aplicar na ponta do fio para esse corpo subir com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Bom, agora nós vamos aplicar a segunda lei de Newton lá na polia. Veja, as forças de tração estão a favor da aceleração. O peso está contra a aceleração. Então, 2t menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Analisando agora a mão, que é essa parte aqui, ó. Aqui não tem massa nenhuma, pessoal. Se não tem massa nenhuma, então a força que eu estou aplicando é igual à tração. E aí então nós poderíamos juntar essas duas expressões. No lugar de t, eu posso trocar por F, e nós ficaríamos com 2F menos o peso, já que a massa é 2 kg, 20 newtons, igual a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é 2. Por isso, 2 vezes 2, 4. 2F é 4, esse menos 20 passa para o outro lado do sinal de igualdade, mais 20. E aí, então, 2F é igual a 24, F é igual a 24 sobre 2, F é 12 newtons. Ok? Essa é a força que eu preciso aplicar aqui na ponta da corda para que esse corpo suba em movimento acelerado com 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a desvantagem em utilizar um sistema de polias móveis? Bom,
Sempre que você tiver um sistema que te oferece uma vantagem, ele vai trazer uma desvantagem junto. Mas qual seria a desvantagem para um sistema de polias móveis? Galera, a vantagem é a força, a desvantagem é a distância, ok? Então, a distância que devemos puxar a corda em comparação com a distância que o corpo sobe. O que acontece aqui? A distância que eu preciso puxar a corda, ela é 2 elevado a n, sendo n o número de polias móveis, vezes x, que é o quanto a polia sobe, quanto esse corpo vai subir. Então, você lembra que naquele exemplo anterior nós usamos 3 polias móveis? E com isso nós dividimos a força por 8? Se nós usarmos essas 3 polias móveis, nós vamos multiplicar a distância, veja só, 2 elevado ao cubo é 8, então nós multiplicamos a distância que a polia sobe por 8. Ou seja, para esse corpo subir 10 centímetros, nós precisamos puxar a ponta da corda 80 centímetros. Essa é a desvantagem em utilizar uma polia móvel, ok? É a distância que você vai ter que realizar o trabalho para puxar o corpo, ok? Então, é isso que eu gostaria de discutir com vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, vocês podem me perguntar. Façam os exercícios. Um ótimo estudo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.